Plano perfeito. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, você que tiver a sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e 5. E se você não tem, você pode acompanhar no telão, mas se você tiver, você pode sublinhar esse versículo, que ele é um versículo base que mostra que o tempo de Natal, aquilo que aconteceu nesse dia, não aconteceu porque Deus acordou um dia bem-humorado e falou assim: eu acho que eu vou mandar meu filho lá para baixo. Não aconteceu porque Deus estava de bom humor. O Natal aconteceu há 2000 anos, 2017 anos atrás, né? Lembrando que é Ele que zerou a história. Aconteceu naquele tempo porque foi naquele tempo que Deus quis enviar. Tudo fazia parte de um plano perfeito. Deus não enviou Jesus numa época qualquer. O texto bíblico vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o tempo que foi escolhido por Deus para enviar Jesus foi um tempo escolhido dentro de um grande plano. E quando os historiadores olham e observam a época em que Jesus veio, eles enxergam naquele período algumas vantagens que fizeram com que a mensagem do Evangelho pudesse ser proclamada de forma abrangente por todo o mundo. Uma das coisas, por exemplo, é a unificação dos povos através do Império Romano. Na época, os romanos é que dominavam, e através da unificação dos povos, o que acontecia naquela região ali se espalhava de uma forma mais rápida do que antes do período romano. Outra coisa que nós vemos é o intercâmbio que acontecia entre os povos nessa época. E uma coisa muito legal é o idioma mundial, quase que o inglês da época, que era a língua grega, que chegou para ser um meio de comunicação para o mundo todo, e fez com que o evangelho sendo transmitido naquela época, naquele período inicial, fez com que, através da língua grega, também pudesse se expandir por muitos lugares. Tanto que você vai ver quando Pilatos crucifica Jesus, ele manda fazer uma placa em cima, coisa que os judeus não gostaram. Ele mandou escrever: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E isso ele mandou escrever, segundo João 19:20, em 3 idiomas, em aramaico, em latim e grego. E fez com que esse plano de salvação, ali já demonstrasse: isso aqui vai para todo mundo. O grego era o idioma que abrangeu uma grande porção do mundo na época. E fez com que nós entendêssemos que tudo, inclusive o tempo em que Jesus veio, fez parte de um grande plano. Mas tudo isso não faz muito sentido se nós não entendermos ou nos perguntarmos nessa noite, de forma breve aqui, eu quero confrontar a todos nós. Tudo bem, foi um plano perfeito, mas a minha vida está dentro dos planos daquele que tem um plano perfeito? Será que o plano de salvação que Deus planejou através de Jesus Cristo atingiu já a minha vida? A tradição de Natal faz parte do nosso país, amanhã é feriado, ela faz parte, da nossa nação, ela faz parte das luzes, tanto daqui quanto da Europa. Você vai ver lugares iluminados de uma maneira muito bonita. A tradição natalina, ela invadiu o nosso mundo de uma maneira muito bela, luzes por todos os lados, sobra até para o cachorro carregar umas luzes. É uma tradição romântica, é uma tradição linda. Nós estamos aqui porque o Natal, ele é bonito. As pessoas se voltam de uma maneira maior para as igrejas nesse período. Pessoas que não estavam, talvez o ano inteiro, acabam visitando as suas igrejas, as suas comunidades. As famílias se encontram. E eu gostaria de fazer, Marechal Rondon também, o SAI enfeitou lá na frente. Mas eu gostaria de fazer para vocês uma pergunta que o jornalista do jornal O Presente fez para mim há uma semana atrás. Me entrevistando no escritório,
algo que talvez já deve ter saído no jornal, não cheguei a verificar. Mas ele me perguntou o seguinte: pastor, é bom que as pessoas se voltem para a igreja no tempo de Natal? O que você acha? A nossa tradição aponta para isso. As pessoas, muitas, que nunca mais se lembram do cristianismo, se voltam para a igreja no período de Natal. Isso é bom ou é ruim? Gostaria de que você desse a resposta primeiro para si mesmo. Mas agora eu quero dizer o que saltou na minha mente na hora que ele me fez essa pergunta. Primeiro, o que me veio foi um forte não. Não faz bem. Ele se ajeitou na cadeira, ouviu minha resposta. Ele falou, é verdade, por esse lado pode até fazer mal. E eu quero trazer para vocês 3 frases, onde eu quero responder. Quando ir à igreja de uma forma tradicional, Brasil inteiro, compreenda isso como uma resposta a nível quase que global. Quando ir à igreja no Natal pode fazer mal. Eu quero dar algumas respostas. Primeiro, quando a tradição natalina dá o falso sentimento de ser um cristão. Faz mal. Quando as pessoas vão à igreja seguindo uma tradição e saem dali com o falso sentimento, porque eu estive lá, eu sou um cristão. Você está entendendo? Nesse sentido pode fazer mal? Pode. Se ele gerar um falso sentimento de que você é alguma coisa que você não é, pode fazer mal. Quando faz mal ir à igreja no Natal? Depois você segure aí e espere eu falar quando que faz bem também, tá? Quando ir à igreja no Natal, abafa a consciência que acusa a falta de relacionamento verdadeiro com Jesus. Se eu vou à igreja nesse período, no fundo eu sei que com Jesus eu não tenho relacionamento algum. Mas a minha consciência dá uma amenizada, porque eu estou lá, eu participei do folclore de Natal, natalino. E se isso abafar a sua consciência de que agora você fez alguma coisa que está tudo bem, nesse caso, faria muito mal. Faria mal quando a manjedoura, se ela te iludir com a ideia de que Deus é um bebê inofensivo. Sabe por que as pessoas gostam do período de Natal mais do que de Páscoa e da Sexta-feira Santa? Porque o Natal traz uma representação de uma parte da vida de Cristo, onde ele era bebê. E me diz uma coisa, alguém tem medo de um bebê? Alguém tem temor perante um bebê? Ninguém. E por isso é muito agradável ir à igreja no período onde Deus parece um bebê. E alguns gostariam quase até de dar uma chupeta para ele. Tadinho de Deus. Tadinho do menino Jesus. E encaram o cristianismo como se ele tivesse ficado um bebezinho na manjedoura. Mas eu vou te falar qual que é a verdade. Esse homem que nasceu, cresceu, viveu, fez milagres, foi crucificado no Calvário, morreu, no 3º dia ele ressuscitou e está à direita de Deus. E a Bíblia diz que todo joelho um dia se dobrará diante dele, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então nós temos que cuidar para que esse período não faça a gente sair daqui com uma ideia de um Deus coitadinho e perder através disso o temor de um Deus amoroso que entregou o seu Filho para vir nos salvar. Se essa não é a nossa compreensão, então pode ser que vir à igreja ao Natal faz bem. Caso contrário, Jesus Cristo ele é um divisor de águas. Ou nós somos seus amigos, ou ele será justamente a causa pelo qual nós não seremos salvos, se não acreditarmos e obedecermos seus mandamentos. Ou ele será aquele que nos defende, o nosso advogado, ou aquele que algum dia vai dizer: afaste-se de mim, todos vós que praticais iniquidade. Jesus Cristo é a resposta de como a nossa fé está, seja viva ou morta. Tudo depende de Jesus e de quanto nós cremos e o seguimos.
Então cuidado, caso o Natal lhe pareça mais importante do que a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Por quê? Porque se o Natal é mais importante do que a Sexta-feira Santa, talvez a morte de Jesus ainda não cobriram os seus pecados. E talvez a ressurreição dele ainda não gerou em você uma nova vida. Mas, quero perguntar e responder também, quando ir à igreja no Natal faz bem. E nós estamos aqui com um programa muito bem preparado, porque nós acreditamos que faz bem também. Faz bem quando o Natal desperta um arrependimento verdadeiro e te leva de volta para Jesus. Irmãos, nós tivemos, antes do culto, em oração com o pessoal do teatro. E ao orar, me vieram as seguintes palavras que eu transmito para vocês agora. Deus, faça com que essa noite não seja uma noite terrena e carnal, mas uma noite onde o Teu Espírito Santo toca corações e salva eternamente. Caso contrário, se isso aqui for um belo show e só gerar aplausos, nada faz sentido. Mas se gerar salvação na sua alma, então valeu a pena, que seja. Estou falando de você? Deus está falando de você. Volta para os caminhos do Senhor. Assume, não uma tradição cristã, assume a sua fé com Cristo. Como eu oro para que Deus responda essa oração nesse momento. Aí sim virá o Natal, vai fazer muito bem. Faz bem quando entendemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Essa compreensão do Salvador deve estar dentro de nós. Faz bem quando viemos para cultuar, agradecer e celebrar o nascimento do Filho de Deus. Aí sim, faz muito bem nós estarmos aqui para cultuar a esse Deus tão generoso. Ir ao Natal, à igreja, faz bem quando entendemos que o melhor presente que podemos receber. O que você está pensando agora? O que você vai ganhar hoje? Preste atenção, o melhor presente não é o celular que você está esperando, o sapato que você talvez está sonhando, o dinheiro que você quer ganhar. Você se alegra talvez com o presente que você vai ganhar depois, isso é muito lindo. Eu espero que tenha alguma coisa para mim também, tá? Família. Mas sabe por que nós trocamos presentes nessa noite? Porque nós entendemos que o Natal é a época onde nós lembramos do melhor presente. Que é a salvação de nossas almas, é a comunhão com o Criador que nos ama. Esse é o maior presente que eu desejo que você receba. E por último, ir à igreja faz bem quando o pecador tem a chance de ser redimido e adotado por Deus como filho. O versículo que eu li antes diz que ele veio na plenitude do tempo, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você está sobre a lei. Eu estou sobre a lei. E a minha vida me acusa que algumas vezes Isaí pisou fora da lei. Os nossos pensamentos pisam fora da lei de Deus, da lei da santidade. E Ele veio para nos redimir, Ele veio para nos trazer o perdão, Ele veio para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. Você é um filho de Deus. Às vezes nos confundimos achando que o mundo inteiro é filho de Deus. Não, o mundo inteiro é criação de Deus, mas esse mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E para nós sermos filhos dele, temos que ser adotados, aceitos como filho. Caso contrário, não teremos a salvação de nossas almas. Mas eu estou aqui hoje para dizer e quero orar logo com você, que os piores pecados têm perdão em Jesus Cristo. Eu li essa semana a história desse homem, Mikhail Kalashnikov. Esse homem foi um engenheiro do fuzil mais reproduzido na face da terra, o fuzil chamado AK-47. Ele fez uma arma que se tornou barata, simples e extremamente poderosa. Kalashnikov faleceu
2 dias antes do Natal de 2013. E pouco antes da sua morte, ele começou a refletir sobre o que ele fez com sua vida. Ele fez uma arma, que hoje inclusive está nas fotos dos piores terroristas, pousando com uma Kalashnikov, pousando com uma AK-47. E você pode imaginar a mente desse homem, pouco antes de morrer, perto do Natal inclusive. Esse homem estava tão angustiado que ele escreveu uma carta para a igreja ortodoxa na época. Ele escreveu o seguinte: a dor da minha alma é insuportável. Sempre faço a mesma pergunta que não posso responder. Se meu fuzil terminou com a vida de tantas pessoas, pode ser que eu seja culpado por estas mortes, ainda que fossem inimigos? Eu não sei se Kalashnikov teve um encontro com um pastor que respondeu a sua pergunta e trouxe paz sobre a sua alma, paz que só pode vir de Jesus Cristo. Mas eu posso imaginar que nessa noite tenhamos também pessoas que digam assim: a dor da minha alma é insuportável. E se minhas atitudes atingirem a vida de outras pessoas, serei responsável por cada uma delas? Para pensar. Segundo a lei, somos responsáveis quando ferimos nossos filhos? Somos responsáveis quando ferimos a esposa? Somos responsáveis quando a nossa boca, como um veneno, atinge a vida de outras pessoas? Talvez você não fez um fuzil, mas talvez deu muito tiro por aí, que machucou a vida de muitas pessoas. E talvez você, como alguém que esses dias chegou no meu escritório e falou: pastor, eu estraguei tudo. E em nome de Jesus eu posso dizer, Ele quer restaurar tudo. E essa noite é uma noite onde nós celebramos a salvação daquele que veio, o Salvador, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E eu quero terminar com um breve momento de oração. Peço que você feche seus olhos e reflita nessa noite o quanto você tem estado próximo desse Salvador. Talvez essa noite seja uma noite de arrependimento para você. Talvez você tenha atingido a vida de outras pessoas e tem também atingido a sua própria vida com uma conduta afastada do Senhor Jesus. E se você nessa noite gostaria de aproveitar esse Natal e fazer com que Ele fizesse bem vir à igreja, que você talvez quer receber o perdão sobre seus pecados, eu quero orar por você nessa noite. E uma nova história pode começar em seu coração. Não faça da noite de Natal uma noite onde você zomba de Deus apenas seguindo uma tradição, mas uma noite onde você o abraça e diz: Deus, eu preciso da remissão dos meus pecados. Fale com o Pai. Peça que Ele perdoe os seus pecados. Deus querido, o Senhor conhece os corações de cada um que estão aqui. O Senhor sabe o motivo que trouxe cada um aqui. Seja tradição ou seja paixão pelo Senhor. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de restauração e de salvação de todos aqueles que ainda não foram adotados como filhos. Que nessa noite cada um, por maior que seja a angústia da sua alma, possa enxergar no Senhor um Pai que quer nos adotar como filhos nessa noite. Nos receber de braços abertos, oferecendo perdão e pedindo: filho, volta para casa. Volta de verdade para casa. Mora comigo, filho. Por que você saiu? Fica aqui, me serve, eu tenho o melhor para você. Os meus planos são melhores do que os teus planos, filho. Se você desejaria nessa noite dizer isso para Deus: Pai, eu quero voltar para casa. Assim, de olhos fechados, cabeça baixa, eu peço que para mim e para Deus você erga a sua mão em forma de sinal, de compromisso, dizer: eu quero voltar para casa.
Pode erguer a sua mão. Amém. Pode abaixar novamente. Amém. 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 Deus te chama? Então volte. Pai querido, derrame o teu perdão sobre essas vidas que hoje clamam por alívio de suas almas e a certeza do perdão que o teu Filho Jesus, que nasceu, viveu e morreu por nós, oferece para todos nessa noite. Abençoe, Senhor, o retorno aos nossos lares, que seja cheio da tua presença. Abençoe esse tempo do musical agora, que possa ser uma mensagem que entre fundo em nossos corações e deixe ainda mais firme, Pai, tudo aquilo que falamos aqui agora. Em teu nome que eu oro e agradeço pela tua presença aqui. Amém. Amém.